Você chega em casa depois de um dia exaustivo. Atravessa a porta esperando finalmente respirar, relaxar, encontrar aquela paz que só o nosso lar deveria nos dar. Mas algo está errado. Você não consegue explicar, mas sente. É como se o ar estivesse mais pesado, como se cada cômodo guardasse uma tensão invisível. Você reza, pede proteção, mas a inquietação continua. E então surge aquela pergunta incômoda. Será que eu tranquei a porta, mas deixei as janelas espirituais abertas? Padre Pio dizia algo que poucos cristãos levam a sério hoje. O mal não precisa arrombar a porta da nossa casa. Ele entra devagar, silencioso, disfarçado de costume, de lembrança, de presente de alguém querido, de coisas que sempre estiveram aí. Ele entra e se acomoda. E quando finalmente percebemos, já perdemos a paz sem entender o motivo. O santo dos estigmas viveu uma batalha espiritual intensa. Ele não falava de demônios por teoria, mas por experiência. E em seus alertas mais diretos, ele revelou algo que incomoda muita gente até hoje. Existem objetos dentro das nossas casas que funcionam como convites silenciosos para o mal. Objetos que parecem inofensivos, mas que espiritualmente são como portas destrancadas. Talvez neste exato momento você tenha um desses objetos na sua casa. Talvez mais de um. E talvez, depois dos próximos minutos, você nunca mais olhe para o seu lar da mesma forma. Porque Padre Pio não falava para assustar, mas para proteger. Ele sabia que uma casa pode rezar o terço todos os dias e ainda assim estar espiritualmente vulnerável. Não por falta de fé, mas por falta de discernimento. Se você sente que sua casa merece a proteção completa de Deus, que os anjos merecem se sentir bem dentro do seu lar, escreva agora nos comentários: Padre Pio, interceda por mim e minha família. E prepare seu coração, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Deixa eu te contar algo que poucos sabem. Há alguns anos uma família procurou ajuda espiritual. Eram pessoas de fé. Missa todo domingo, terço em família, devoção aos santos. Tudo certinho no papel. Mas a casa vivia em guerra. Brigas sem motivo. Noites mal dormidas. Crianças acordando aos gritos, suadas, tremendo. Um clima de tensão que parecia ter vida própria, que crescia nas sombras, que respirava pelos cantos. Ninguém conseguia explicar. Eles faziam tudo certo, mas algo estava profundamente, visceralmente errado. Foi um padre experiente, devoto de Padre Pio, quem finalmente identificou o problema. Ele entrou naquela casa e sentiu aquele peso que não se vê, mas que sufoca. Pediu para fazer uma bênção completa, cômodo por cômodo. E foi aí que ele encontrou objetos que tinham sido presentes, heranças, coisas compradas em viagens, itens decorativos que não tinham nada de mais. Mas espiritualmente, aqueles objetos carregavam algo, uma abertura, uma permissão, uma porta que ninguém sabia que tinha deixado destrancada. Padre Pio costumava dizer algo que incomodava muita gente na época dele, e incomoda até hoje. O mal não grita para entrar, ele se disfarça. Ele se esconde atrás da nossa boa intenção, da nossa inocência, do nosso mas não tem problema. E enquanto a gente acha que está tudo bem, a paz vai sendo roubada aos poucos, silenciosamente, como uma brasa que queima devagar. O santo explicava que existe uma grande diferença entre proteção espiritual ativa e proteção espiritual passiva. A passiva é aquela que a gente pensa que tem só porque reza, só porque é batizado, só porque vai à igreja. Mas a proteção ativa exige algo mais. Exige vigilância, discernimento, escolhas conscientes. Exige olhar para dentro da nossa casa e perguntar: o que eu permiti ficar aqui? O que eu mantenho que não glorifica a Deus? E talvez agora você esteja sentindo um incômodo. Talvez uma imagem, um objeto, alguma coisa tenha vindo à sua mente enquanto você me ouve. E sabe o que Padre Pio dizia sobre isso? Que esse incômodo é o Espírito Santo te acordando. Não ignore. Não empurre para depois. Não tente justificar dizendo: mas eu não acredito nisso. Mas é só um objeto.
Porque espiritualmente, querido irmão, querida irmã, não existe neutralidade. Tudo comunica algo, tudo gera uma influência, tudo tem um peso espiritual. Então, antes de eu revelar qual é o primeiro objeto que Padre Pio alertava, preciso que você entenda algo fundamental. Este não é um vídeo para gerar paranoia ou medo irracional. É um vídeo para gerar liberdade, para te dar as ferramentas espirituais que o inimigo não quer que você tenha. Padre Pio viveu combatendo o mal a vida inteira e ele sabia exatamente como o demônio age. Ele conhecia as estratégias, as armadilhas, os disfarces, e ele deixou esses ensinamentos para nos proteger. Agora sim, vamos ao primeiro objeto. Respira fundo. Porque o que vou dizer agora pode fazer você olhar para as paredes da sua casa de um jeito completamente diferente. O primeiro objeto que Padre Pio alertava com extrema seriedade são aqueles que a gente costuma dizer, mas é só decoração. Sabe aqueles quadros, aquelas esculturas, aquelas imagens que você colocou na parede porque achou bonito, porque ganhou de presente, porque combina com a sala? Padre Pio dizia que muitos lares cristãos perdem a proteção espiritual exatamente por causa disso. Por causa de um quadro, por causa de uma escultura, por causa de algo que você olha todo dia e nem percebe mais. É como misturar luz e sombra no mesmo cômodo e esperar que só a luz permaneça. Não funciona assim. No mundo espiritual, não existe território neutro. Ou você declara que aquele espaço pertence a Deus, ou algo mais vai ocupá-lo. Pensa comigo. Você já entrou numa casa e, sem saber explicar, sentiu um desconforto? Não tinha nada de errado visualmente. Tudo limpo, organizado, bonito até. Mas algo estava errado. Como se o ar estivesse viciado. Como se as paredes guardassem segredos que você não queria conhecer. Padre Pio explicava que isso acontece porque o ambiente espiritual fala, alto, o tempo todo. As imagens que você coloca nas paredes, os símbolos que você mantém expostos, tudo isso comunica algo ao mundo invisível. E quando essas coisas carregam uma mensagem de confusão, de escuridão, de morte sem esperança, o ambiente espiritual adoece, fica denso, pesado, tóxico. É como viver dentro de uma garrafa de perfume estragado. No começo, você sente o cheiro ruim, se incomoda, quer abrir as janelas, mas com o tempo, você se acostuma, para de sentir. Só que o cheiro continua lá, afastando tudo o que é bom. Você se acostumou, mas os anjos não. Eles sentem e se afastam. Padre Pio era muito direto com isso. Ele dizia que não existe arte neutra quando se trata de espiritualidade. Um quadro com figuras perturbadoras, rostos deformados, expressões de angústia sem redenção, símbolos que você nem sabe o que significam, mas achou interessante. Aquelas mandalas que viraram moda, objetos orientais usados sem discernimento, tudo isso pode enfraquecer a atmosfera espiritual do lar. Muita gente respondia para ele: "Mas, padre, isso é só arte. Eu não vejo maldade nisso. Eu não tenho intenção nenhuma." E sabe o que Padre Pio respondia? Que o demônio não precisa da sua intenção. Ele se aproveita da sua permissão. Quando um objeto carrega uma simbologia contrária à luz de Cristo, ele cria um ambiente espiritualmente confuso. E onde há confusão espiritual, o mal encontra espaço para agir. Deixa eu te contar o caso de uma família específica que me marcou profundamente. Era uma casa linda, bem cuidada, com pessoas boas, honestas, trabalhadoras. Mas eles tinham recebido de presente numa viagem uma escultura grande, imponente, cheia de detalhes intricados, símbolos que eles não entendiam, mas achavam exóticos. Diziam que era arte africana, cultura, só decoração. Colocaram na sala de estar, bem visível, logo na entrada. E foi a partir daquela semana que tudo desmoronou. Primeiro foram as discussões, por motivos bobos. Uma palavra mal interpretada virava grito. Um olhar virava ofensa. A casa que antes tinha risadas, agora só tinha silêncios cortantes. Depois vieram os medos. As crianças pararam de brincar na sala. Diziam que se sentiam observadas, que tinham medo daquela estátua feia. Os pais ignoravam, diziam que era imaginação. Até que as noites ficaram impossíveis. Pesadelos. Todos
toda noite, sempre com a mesma sensação. Algo os observando do escuro, algo esperando. Levou meses até que alguém sugeriu que aquela escultura podia ser um problema espiritual. A princípio, a família resistiu. Como assim? É só uma escultura, isso é fanatismo, superstição de gente ignorante. Mas a paz tinha ido embora, e o desespero tinha chegado. Finalmente, sem mais opções, sem mais argumentos, sem mais força para resistir, eles cederam. Chamaram um padre, fizeram uma bênção completa na casa e tiraram aquele objeto. No momento em que aquela escultura saiu pela porta, a mãe jurou que sentiu, como se o ar tivesse mudado, como se algo pesado tivesse sido arrancado do ambiente. Aquela noite, pela primeira vez em meses, todos dormiram, sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada, sem aquela sensação horrível de estar sendo observado. As crianças acordaram descansadas, sorrindo. O casal conversou no café da manhã sem brigar. A casa voltou a parecer um lar. A mudança foi tão clara, tão imediata, tão real, que eles não conseguiam acreditar que tinham demorado tanto para agir. E a mãe disse algo que eu nunca esqueci. A gente achava que estava sendo racional, mas estava apenas cego. Padre Pio relatava casos assim o tempo todo. Ele dizia que aquilo que colocamos diante dos nossos olhos todos os dias molda nossa alma. Se sua casa não exalta a Deus, algo mais vai ocupar esse espaço. E esse algo geralmente não é bom. Por isso ele insistia tanto. Cada lar cristão deveria ter sinais claros da fé. Um crucifixo bem colocado, não escondido. Uma imagem de Nossa Senhora que as crianças possam ver ao acordar. Um terço visível, mostrando que aquela família reza. A Bíblia em lugar de honra, não jogada em qualquer canto. Não é superstição, é declaração espiritual. É dizer para o mundo visível e invisível: esta casa pertence a Cristo. Aqui mora gente que escolheu a luz. E onde a cruz está presente, o mal se sente desconfortável. Onde a fé é escondida por vergonha ou por achar que não combina com a decoração moderna, as trevas se sentem à vontade para entrar. Então para agora e pensa comigo. Tem algum objeto na sua casa que você olha e sente um desconforto? Alguma coisa que te gera inquietação, mas você nunca deu atenção? Alguma imagem, algum quadro, alguma escultura que você mantém, mas que lá no fundo sabe que não glorifica a Deus? Padre Pio diria: essa inquietação é o Espírito Santo te avisando. Não ignore. E se você identificou algo agora, não sinta vergonha. Sinta alívio, porque reconhecer o problema é o primeiro passo para resolvê-lo. Você não sabia antes, mas agora sabe. E agora pode fazer diferente. Pode remover o que não pertence ali. Pode substituir por algo que traga luz, paz, proteção. Pode reconquistar o ambiente espiritual da sua casa. Mas não para por aí, porque esse é apenas o primeiro objeto. E o que vem agora é ainda mais delicado, ainda mais sério, ainda mais perigoso, porque envolve algo que muita gente boa, gente de fé, considera absolutamente inofensivo, e é exatamente aí que mora o perigo. O segundo objeto que Padre Pio combatia com todas as forças eram os itens ligados a práticas ocultas, mesmo quando a pessoa jura de mão no coração: mas eu não acredito nisso. E aqui, meus queridos irmãos, o alerta fica gravíssimo, porque estamos falando de objetos que abrem portas espirituais reais, portas que você não consegue fechar sozinho depois, portas que, uma vez abertas, convidam coisas que você nunca imaginou que existissem. Padre Pio não brincava quando o assunto era espiritismo, feitiçaria, ocultismo, horóscopos, cartas de tarô, cristais usados com intenção espiritual, amuletos de proteção que não vêm de Deus, incensos rituais, livros esotéricos, objetos que prometem energizar sua casa, pêndulos, símbolos de proteção pagãos. Ele dizia algo que corta como faca. Esses objetos não são neutros, nunca foram, nunca serão. Eles carregam uma abertura espiritual real, mesmo quando você os usa por curiosidade, por moda, por achar interessante, por não fazer mal a ninguém. O demônio, segundo o Padre Pio, é mestre em se esconder por trás da curiosidade espiritual.
Pensa numa porta bonita, decorada, convidativa. Você não vê o que tem do outro lado, mas a porta está chamando você. Só uma olhadinha, só para saber, só para experimentar. E você pensa, que mal pode fazer? É só curiosidade, só quero entender melhor, só quero me conectar com algo maior. Aí você abre, e do outro lado não estava o que você esperava. Do outro lado estava algo esperando você. Algo que estava ali há muito tempo, paciente, quieto, apenas esperando que alguém destravasse a porta. Muita gente não quer fazer o mal, não tem intenção ruim. Quer apenas saber, experimentar, sentir algo diferente, se conectar com o universo. E é exatamente aí que o inimigo age com mais eficiência, porque ele sabe que se chegasse com chifres e tridente, ninguém ia aceitar. Então ele chega disfarçado, de autoconhecimento, de cura natural, de energia positiva, de conexão espiritual, de sabedoria ancestral, de mente aberta. Quantas pessoas hoje têm em casa aquele cristal que ganhou de uma amiga, que não faz mal nenhum, que só harmoniza o ambiente? Quantas têm aquele livro sobre astrologia, sobre numerologia, sobre anjos que não são os anjos da Bíblia? Quantas têm objetos de proteção comprados em lojas esotéricas porque vai que funciona? E Padre Pio dizia, não existe proteção fora de Deus. Tudo o que promete proteção sem passar pela cruz de Cristo é uma mentira espiritual. E toda mentira espiritual tem uma única origem: o inimigo. Deixa eu ser muito claro aqui, porque esse é um ponto que gera confusão. Não estou falando de ter uma planta em casa, não estou falando de gostar da natureza, não estou falando de usar um remédio natural. Estou falando de objetos que foram criados consagrados ou usados especificamente para fins espirituais fora da fé cristã. Objetos que trazem junto uma filosofia, uma crença, uma prática que contradiz o que a Igreja sempre ensinou. Padre Pio relatava casos impressionantes de pessoas que sofriam ataques espirituais intensos, pesadelos todas as noites, sensação de presença maligna, opressão no peito ao tentar rezar, pensamentos perturbadores que não eram seus, doenças sem explicação médica. E quando a casa dessas pessoas era investigada espiritualmente, lá estavam os objetos: o baralho de tarô escondido na gaveta, o livro sobre magia disfarçada de branca, o amuleto que a pessoa jurava que era só por precaução, o cristal que tinha sido energizado num ritual. E sabe o que acontecia quando esses objetos eram retirados e destruídos? Quando a casa era aspergida com água benta, quando a família consagrava aquele lar ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, a paz voltava, os ataques cessavam, os pesadelos sumiam, a presença opressiva ia embora. Não por mágica, mas porque a proteção espiritual tinha sido restaurada, porque as portas que estavam abertas tinham sido fechadas. Padre Pio ensinava algo muito importante. Não basta você guardar esses objetos numa caixa, numa gaveta, num armário. Eles precisam sair definitivamente da casa. Muitos precisam ser destruídos, não doados, porque aquilo que abriu uma porta espiritual na sua casa não deve ser passado para prejudicar outra família. Se era um livro, queime ou rasgue completamente. Se era um objeto, quebre e descarte no lixo. Não tenha pena. Não sinta apego. Aquilo não merece estar na sua casa. E depois da retirada, Padre Pio insistia. É fundamental rezar. Pedir perdão a Deus por ter permitido aquilo. Aspergir água benta em todos os cômodos. Invocar São Miguel Arcanjo para que expulse qualquer presença maligna que tenha entrado. Pedir que o preciosíssimo sangue de Jesus cubra aquele lar. E consagrar a casa novamente, deixando claro no mundo espiritual: aqui mora uma família de Deus. Conheço o testemunho de uma mulher que me tocou profundamente. Ela tinha recebido anos atrás de uma colega de trabalho um conjunto de pedras. Eram bonitas, coloridas, brilhantes. A colega dizia que cada pedra tinha um poder, uma energia, uma vibração, que iam ajudar, proteger, harmonizar. Ela aceitou, achou bonito, achou interessante. Colocou as pedras num cantinho da casa, numa prateleira decorativa.
Esqueceu delas quase que completamente. Mas algo começou a mudar. Primeiro foi sutil, uma vontade estranha de não rezar. Antes ela mal via a hora do terço chegar. Agora sentia peso, cansaço, sono. Deve ser o trabalho, pensava. Deve ser o estresse. Depois foi a Bíblia. Ela que lia todos os dias, de repente não conseguia mais. Abria o livro e as palavras pareciam vazias, sem sentido, sem vida. Era como tentar ler num idioma que você não conhece. As letras estavam ali, mas não diziam nada. Então vieram os pensamentos, dúvidas que ela nunca tinha tido. Será que Deus existe mesmo? Será que a missa faz alguma diferença? Será que vale a pena continuar tentando? E o pior, esses pensamentos não pareciam dela. Eram como vozes estranhas dentro da própria cabeça. Até que um dia, numa conversa com uma amiga mais velha, mais experiente, ela mencionou as pedras, quase sem querer, quase de passagem. A amiga devota de Padre Pio arregalou os olhos. Você precisa tirar isso da sua casa hoje mesmo. Agora. Sem demora. E assim ela fez. Naquele mesmo dia, pegou as pedras, todas elas, e jogou fora. Quebrou algumas para ter certeza que ninguém iria achar e usar. Rezou. Chorou. Pediu perdão a Deus por ter sido tão ingênua, tão desatenta. Consagrou a casa novamente. Aspergiu água benta em cada cômodo. Colocou um crucifixo novo na parede, bem visível, bem presente. E foi como se um véu espesso tivesse sido arrancado dos seus olhos. A vontade de rezar voltou naquela mesma noite. O terço, que antes era um peso, voltou a ser conforto. A Bíblia, que estava muda, voltou a falar. Os pensamentos estranhos, aquelas vozes sussurrando dúvidas, sumiram completamente. Ela me disse com lágrimas nos olhos. Eu achava que estava perdendo minha fé, mas eu só tinha deixado o inimigo entrar sem perceber. Então eu te pergunto agora com todo carinho. Existe hoje na sua casa algum objeto que você recebeu, comprou ou mantém que tem ligação com práticas espirituais fora da fé católica? Alguma coisa que promete proteção, mas não tem nada a ver com Jesus? Algum livro, algum símbolo, algum objeto que você sempre sentiu um desconforto, mas nunca teve coragem de jogar fora? O Espírito Santo está te mostrando agora. Não demore. Não deixe para depois. E agora eu preciso te revelar o terceiro objeto. Este vai te surpreender, talvez até te chocar, porque ele está presente em muitas casas católicas, casas de pessoas devotas, de gente que reza, que vai à missa, que ama a Deus. E a maioria não faz ideia do problema espiritual que isso pode causar. Prepara o coração. O terceiro objeto que Padre Pio alertava e que choca muita gente são os objetos sagrados quebrados, danificados ou abandonados, tratados com descaso, esquecidos, jogados, crucifixos quebrados apodrecendo numa gaveta, imagens de santos rachadas, com partes faltando, largadas em qualquer canto, terços arrebentados que ficam anos esperando o conserto que nunca vem, Bíblias empoeiradas embaixo de revistas velhas, imagens sagradas caídas atrás de móveis, cobertas de sujeira e esquecimento. Padre Pio dizia que isso entristece profundamente o céu. E antes que você pense, mas isso é só um objeto, para e escuta. Deixa eu te explicar por que isso é tão sério espiritualmente. Não é que Deus precise de objetos materiais para ser Deus, mas esses objetos representam algo. Eles carregam uma consagração. Foram feitos para nos lembrar do sagrado, para apontar para o céu, para nos conectar com a eternidade. E quando a gente trata o sagrado com descaso, com abandono, com desrespeito, isso revela algo doloroso sobre o estado da nossa fé. O Santo dos Estigmas explicava que o inimigo se alimenta do nosso desprezo pelo sagrado. Ele se alegra quando vê um crucifixo quebrado largado como lixo. Ele sorri quando vê uma imagem de Nossa Senhora suja, esquecida, abandonada. Ele celebra quando vê uma Bíblia servindo de apoio para outros livros, coberta de poeira. Por quê? Porque isso mostra que aquela casa perdeu a reverência, perdeu o zelo, perdeu o respeito pelo que é de Deus. E onde não há zelo pelas coisas sagradas,
A proteção espiritual enfraquece. Racha, desmorona. É como uma armadura cheia de buracos. Parece que está protegendo, mas os golpes passam por todo lado. Pensa numa situação bem humana comigo. Imagina que você tem a foto de alguém que você ama muito. Alguém que você perdeu. Sua mãe, seu pai. Alguém precioso, insubstituível. Uma foto linda, importante, carregada de memórias, de amor, de saudade. Agora imagina essa foto rasgada, suja, jogada num canto qualquer, debaixo de coisas velhas, como se não tivesse valor nenhum, como se aquela pessoa não significasse nada. Dói, não é? Dói porque aquela foto não é só papel. Ela representa alguém que você ama, alguém que merece honra, cuidado, reverência. Com os objetos sagrados é exatamente assim. Um crucifixo quebrado não é apenas madeira ou plástico quebrado. Ele representa a cruz onde Jesus derramou seu sangue por você. Uma imagem de Nossa Senhora não é apenas gesso pintado. Ela representa a mãe que intercede por você todos os dias no céu. Um terço não é apenas contas e corrente. É a oração que mudou milhões de vidas. Padre Pio relatava que em muitas casas onde havia opressão espiritual, conflitos constantes, doenças sem explicação, um dos problemas era exatamente esse: objetos sagrados tratados como qualquer coisa. Ele contava que, quando esses objetos eram restaurados, descartados de forma digna ou substituídos com reverência, a atmosfera espiritual da casa mudava. As brigas diminuíam. A paz voltava aos poucos. Era como se Deus dissesse: agora sim, vocês estão mostrando que levam minha presença a sério. Então, como fazer isso da maneira certa? Padre Pio ensinava que tudo o que é sagrado merece um tratamento especial. Se você tem um crucifixo quebrado, não jogue no lixo como se fosse um objeto qualquer. Leve para uma paróquia, onde ele será descartado de forma digna. Se você tem um terço arrebentado, não deixe largado por anos. Ou conserte com respeito, ou leve para ser enterrado em terra consagrada. Uma Bíblia velha, rasgada, que não tem mais uso, não deve virar lixo comum. Enterre com oração, ou leve para que seja incinerada de forma respeitosa. E se você tem imagens de santos em casa, cuide delas. Não as deixe empoeirar, não as esconda como se fossem motivo de vergonha. Limpe com carinho, mantenha num lugar digno, mostre para seus filhos que aqueles são amigos do céu que zelam por vocês. Padre Pio dizia que o zelo pelas coisas sagradas educa o coração para a reverência. E um coração reverente é um coração protegido. Conheço uma família que vivia num ciclo de azar, doenças e conflitos. Nada dava certo, absolutamente nada. O pai perdia emprego atrás de emprego. A mãe vivia doente, cansada, sem diagnóstico. Os filhos brigavam sem parar, como se algo invisível jogasse um contra o outro. A casa parecia amaldiçoada. Até que um dia, limpando a casa a fundo, numa dessas limpezas de desespero, quando você não aguenta mais viver daquele jeito, a mãe encontrou algo atrás de um armário antigo. Uma imagem de Santa Teresinha, quebrada, coberta de poeira grossa daquela que acumula por anos. Esquecida ali sabe Deus há quanto tempo. Provavelmente tinha caído, ninguém viu, ninguém procurou. O armário foi empurrado e a santa ficou ali, sozinha, no escuro, quebrada. Aquela mãe sentiu um aperto no coração tão forte que mal conseguiu respirar. Ela pegou a imagem com cuidado, como quem pega algo precioso que foi tratado com crueldade. Levou para a pia, lavou delicadamente, limpou cada pedacinho de poeira, secou com um pano limpo. E enquanto fazia isso, chorava, chorava e pedia perdão. Santa Teresinha, me perdoa. Me perdoa por ter esquecido de você. Me perdoa por não ter procurado quando você caiu. Colocou a imagem num lugar bonito da casa. Arrumou flores ao redor. Fez um pequeno altar improvisado, mas cheio de amor, cheio de reverência renovada. E sabe o que aconteceu? Daquele dia em diante, as coisas começaram a mudar. Não foi mágica, não foi de um dia para o outro, mas foi real. O pai conseguiu um emprego melhor. A mãe começou a sentir forças voltarem. Os filhos, aos poucos, foram parando de brigar tanto. A paz, aquela paz que tinha ido embora, começou a voltar.
E aquela mãe dizia, sempre com lágrimas nos olhos: eu tinha esquecido a santa. Mas ela não tinha esquecido de nós. Ela só estava esperando, com paciência de mãe, que a gente se lembrasse dela. Padre Pio sempre insistia: nosso lar deve ser um lugar onde as coisas de Deus são honradas, não por obrigação, não por medo, mas por amor, porque quando a gente ama, a gente cuida. Quando a gente valoriza, a gente zela. E quando a gente mostra para o céu que leva a fé a sério, a proteção se torna mais forte. Então agora eu te convido a fazer algo. Antes de continuarmos, quero te pedir algo do coração. Este trabalho de trazer os ensinamentos de Padre Pio para você, de pesquisar, de preparar cada vídeo com cuidado e oração, só é possível porque existem pessoas como você que apoiam este canal. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você sente que isso pode ajudar a proteger sua casa e sua família, deixe seu like agora. É um gesto simples, mas que faz toda a diferença. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, uma irmã, uma amiga, uma vizinha, que vive reclamando que a casa não tem paz, compartilhe este vídeo. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar a vida espiritual de outra família. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum ensinamento que pode proteger você e os seus. E se você puder, se torne membro do canal. Cada apoio nos permite continuar levando essa mensagem de proteção e fé para mais pessoas. Obrigado de coração. Agora vamos ao mais importante. Eu acabei de te revelar os 3 objetos que Padre Pio alertava como portas abertas para o mal dentro do lar. Objetos de decoração que carregam mensagens contrárias à fé, mesmo que você diga, é só arte. Itens ligados a práticas ocultas, mesmo que você jure, eu não acredito nisso. E objetos sagrados quebrados ou abandonados, tratados com descaso e esquecimento. São 3 realidades diferentes, mas que convergem para o mesmo ponto. Todas enfraquecem a proteção espiritual da casa. Padre Pio nos ensinou que nosso lar é uma extensão da nossa alma. Se nossa alma está confusa, nosso lar reflete isso. Se nossa fé está morna, nosso lar mostra isso. Mas se nossa alma está ardendo por Deus, se nossa fé está viva e ativa, nosso lar se torna um pequeno pedaço do céu aqui na terra. Um lugar onde os anjos gostam de estar, onde o Espírito Santo encontra descanso, onde Nossa Senhora sorri ao ver seus filhos vivendo em santidade. Não se trata de perfeição. Nenhuma casa será perfeita enquanto estivermos nesta terra. Mas se trata de intenção. Se trata de fazer escolhas conscientes. Se trata de olhar para dentro do nosso lar e perguntar com sinceridade: o que eu mantenho aqui que não agrada a Deus? O que eu permito por costume, por preguiça, por apego, por medo de exagerar? E talvez agora você esteja olhando ao redor da sua casa com olhos diferentes. Talvez esteja vendo aquele quadro que sempre te incomodou, mas você nunca soube explicar por quê. Talvez esteja lembrando daquele objeto que ganhou numa viagem e que tem uma simbologia estranha. Talvez esteja se recordando do crucifixo quebrado que está há meses na gaveta, esperando um conserto que nunca chega. E se você está sentindo esse incômodo agora, saiba que é o Espírito Santo trabalhando no seu coração. Padre Pio dizia que o Espírito Santo sempre avisa. Ele não grita, mas sussurra. Ele não obriga, mas convida. E esse convite pode chegar através de um vídeo, de uma palavra, de um incômodo interior que você não consegue ignorar. Quando Deus quer limpar a casa, Ele começa limpando o coração. E quando o coração está limpo, Ele quer que a casa ao redor reflita essa pureza. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para fazer uma limpeza espiritual no lar. Não importa quantos anos aquele objeto está ali, não importa o valor financeiro ou sentimental, não importa quem te deu. O que importa é o que aquilo representa espiritualmente. E se representa confusão, abertura para o mal ou descaso pelo sagrado, precisa sair. Ponto final. E quando você faz essa limpeza, não é apenas um ato físico, é um ato de fé. É uma declaração espiritual. É você dizendo para Deus, para os anjos, para os demônios, para toda a criação visível e invisível: eu escolho a luz, eu escolho Cristo,
Esta casa pertence ao Senhor. E aqui não há espaço para nada que entristeça o céu ou fortaleça o inimigo. Padre Pio viveu combatendo o mal com armas espirituais. Ele rezava, jejuava, celebrava a missa com tamanha reverência que as pessoas sentiam a presença do céu. Ele tratava as coisas sagradas com um zelo imenso. E ele nos ensinou que a vigilância espiritual não é opcional, é necessária. Porque o demônio é real, ativo, estratégico. E ele não descansa na missão de roubar nossa paz, destruir nossas famílias e afastar-nos de Deus. Mas a boa notícia, meus queridos irmãos, é que Deus é infinitamente mais forte. Infinitamente. A proteção que vem do alto é absoluta, inabalável, eterna. Uma casa consagrada a Cristo é um campo de batalha já vencido antes mesmo da guerra começar. O inimigo pode tentar, pode rondar, pode procurar brechas, mas não consegue entrar. Porque onde a cruz está presente, o mal foge. Onde o nome de Jesus é invocado, as trevas se dissolvem como névoa no sol. Onde o sangue de Cristo é aplicado pela fé, toda maldição, toda opressão, toda amarração é quebrada. Então, se você sente no coração o desejo verdadeiro de purificar espiritualmente sua casa, de fazer dessa limpeza um marco na sua vida de fé, escreva nos comentários agora: minha casa pertence a Jesus. Declare isso em voz alta se você estiver sozinho. Deixe que essa afirmação ecoe nas paredes do seu lar, nos cômodos, nos corredores, porque as palavras têm poder. E quando você declara com fé que sua casa pertence a Cristo, o mundo espiritual ouve e responde. E se você quiser, compartilhe também nos comentários qual desses 3 objetos mais te impactou. Foi o alerta sobre a decoração? Foi a revelação sobre os objetos ocultos? Foi a surpresa sobre os objetos sagrados quebrados? Sua experiência pode ajudar outra pessoa. Seu testemunho pode ser o empurrãozinho que alguém precisava para agir. Estamos juntos nessa caminhada de fé. Somos uma comunidade. E quanto mais nos ajudamos, mais fortes ficamos. Padre Pio nos deixou uma herança espiritual riquíssima. Ele dizia: reze, tenha fé e não se preocupe. Mas ele também dizia: vigie e ore para não cair em tentação. A oração sem vigilância é incompleta. A fé sem obras é morta. Então, não basta apenas rezar pedindo proteção. É preciso agir, remover os obstáculos, fechar as portas, fortificar as paredes espirituais da casa. E quando você faz isso, quando você toma essas atitudes concretas de fé, algo muda. Você sente. O ar fica mais leve, como se algo pesado tivesse sido retirado. O sono fica mais tranquilo, sem aqueles pesadelos que te acordavam no meio da noite. As brigas diminuem, as palavras ficam mais suaves, o clima da casa se transforma. A paz volta. Aquela paz que o mundo não pode dar, que o dinheiro não compra, que nenhuma decoração bonita consegue trazer. A paz de Deus, real, palpável, transformadora. Ela volta a habitar o seu lar. Porque agora você não está apenas pedindo proteção. Você está cooperando com a graça de Deus. Você está fazendo a sua parte. Que hoje seja o dia em que sua casa volta a ser o que sempre deveria ter sido. Um pequeno santuário, um lugar de encontro com Deus, um refúgio onde os anjos gostam de estar, um lar onde o nome de Jesus é bendito, onde Nossa Senhora é honrada, onde os santos são lembrados com carinho, um lugar de luz, não de sombras, de paz, não de guerra, de bênção, não de maldição. Padre Pio do céu intercede por cada família que está assistindo a este vídeo agora. Intercede para que tenhamos discernimento, coragem e fé para fazer a limpeza espiritual necessária. Intercede para que nossos lares sejam protegidos, consagrados e abençoados. Intercede para que o mal não encontre porta aberta em nossas casas, mas apenas muros de oração, escudos de fé e espadas da palavra de Deus. Que o sangue de Jesus cubra sua casa da porta de entrada até o último cômodo. Que o manto de Nossa Senhora proteja cada membro da sua família. Que São Miguel Arcanjo expulse todo espírito maligno que tenha tentado se instalar no seu lar. E que a paz de Cristo,
aquela que ultrapassa todo entendimento, reine para sempre na sua casa. Amém. Obrigado por ter assistido até o final. Sua presença aqui é uma bênção para mim. Não esqueça de compartilhar este vídeo com 3 pessoas que você ama e que precisam ouvir essa mensagem. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para libertar uma família inteira. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe ricamente você e sua casa. Fique em paz.